Cumprimentamos todos aqueles que nesta hora sintonizam a nossa transmissão para acompanhar o Evangelho do Lar desta semana. Não esquecer de colocar a água, os copos, em número suficiente para todos os participantes e, como habitualmente, para prepararmos o nosso ambiente no nosso lar, para serenarmos o nosso espírito, vamos escutar uma canção. Estão sem som. Página 42. Rainha Santa, bem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Santa Isabel, tua irmã, bela princesa, socorrista das vivências mais penosas, está sangrando a nossa alma portuguesa. Vem perfumar nossas dores com tuas rosas. Rainha Santa, bem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora, bondosa amiga que do além velas por nós, vem em socorro destes pobres pecadores. Com tua força virginal não estamos sós e seguiremos mitigando tantas dores. Rainha Santa, bem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Assis distante, São Francisco, elegeste como teu guia, teu modelo, tua luz. Nobre Rainha, te pedimos que com ele nos conduzam por Maria até Jesus. Rainha Santa, bem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Rainha Santa, presença consoladora. Rainha Santa, presença consoladora. Querido amigo, uma vez mais nos vimos reunir em teu nome e te vimos pedir que envolvas estes companheiros que se encontram em teu nome em oração. Te pedimos também a proteção de todos, mas também agradecemos a oportunidade de continuarmos a trabalhar na tua seara, de aprendermos com os teus ensinamentos e de mantermos o esforço de os aplicar no nosso dia a dia. Pedimos também por aqueles que no nosso entorno precisam de ajuda e que nos despertes a atenção para que saibamos auxiliá-los e estimulá-los para que eles auxiliem outros. Traz a tua paz ao nosso dia, leva a tua paz, sobretudo àqueles mais aflitos e necessitados de consolo. Que assim seja. Catecismo, capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe, item 8. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços que se criam entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existe antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho. Ele não faz mais,
do que lhe fornecer um envoltório corporal, mas deve ajudar no seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, a maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela sua afeição durante a vida terrena. Mas pode acontecer também que estes espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma pelo seu antagonismo na Terra, para lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e depois da sua encarnação. De onde se segue que dois seres, filhos de pais diferentes, podem ser mais irmãos em espírito do que se fossem irmãos de sangue. Eles podem atrair-se, repelir-se, terem prazer em estar juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos suceder todos os dias, problema moral que só o Espiritismo pode esclarecer através da pluralidade das existências. Capítulo 4, número 13. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, fortalecem-se pela purificação e perpetuam-se no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e muitas vezes dissolvem-se moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo a seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, a minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade dos seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos, pois diz que se propunham apoderar-se dele sob o pretexto de que perdera o juízo. Informado da sua chegada e conhecendo o que sentiam por ele, era natural que dissesse, referindo-se aos seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Encontrando-se sua mãe com eles, ele generaliza o ensino, o que não implica que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe fosse nada como espírito, e que não tivesse por ela senão indiferença. A sua conduta, noutras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Do livro Vem Comigo, por Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, a mensagem de hoje intitula-se Paternidade. Muito se ouve falar de paternidade responsável. Todavia, os conceitos raiam apenas os interesses materiais. É preciso disciplinar. É preciso rigor na conduta. É preciso obediência. É preciso respeito. É realmente preciso meditar sobre o sentido da verdadeira paternidade. O mundo vai exigindo cada vez mais o trabalho, o esforço, a luta pela aquisição dos bens perecíveis, que ora alimentam o corpo, ora o perdem, que ora satisfazem o prazer, ora o definham nos abusos, que despertam a inveja nos outros ou alimentam o orgulho doentio. Paternidade é sinónimo de segurança, de sensatez, de exemplo que alimenta a confiança daqueles que lhe devem merecer dedicação plena. O espírito não tem sexo, apenas o corpo lhe oferece a polaridade necessária para cada etapa. Daí pode voltar como homem ou mulher, vivendo a plenitude da sua condição, para que um dia atinja a plenitude evolutiva. Disciplina-te, impõe rigor à tua conduta, obedece aos princípios de moralidade que sentes no imo da alma e serás capaz de exercer exemplarmente a missão paternal. Há passagens do Evangelho que, lidas por muitos cristãos, poderão parecer à primeira vista absurdos
Há muitos estudiosos que inclusivamente apontam, e sabemos que há certos casos em que isso acontece, que as transcrições feitas para a atualidade têm vindo a sofrer alterações profundas. Mas neste caso, nesta passagem, é bom que entendamos que há um princípio fundamental para percebermos o conteúdo geral do Evangelho, que é aceitarmos e percebermos que somos espíritos, que somos reencarnacionistas, que não estamos na Terra pela primeira vez. Todo este conceito é um conceito que nos irá ajudar a perceber bem e melhor aquilo que é a explicação do Evangelho da leitura de hoje. Jesus, com a sua altitude, ele é o nosso governador, ele é um espírito puro, como nos dizem os irmãos espirituais, não podia de forma nenhuma ter uma atitude de negação, até certo ponto, da sua mãe, dos seus familiares, dos seus irmãos, como parece dizer o Evangelho naquela passagem que estamos a analisar. Mas é certo que ele quis aqui demonstrar a diferença que existe entre aqueles que são irmãos no corpo, consanguíneos, na família, e aqueles que são irmãos em espírito. De facto, os irmãos espirituais e todos na humanidade, quer tenhamos corpo físico, quer não tenhamos, somos irmãos, porque somos espíritos, filhos do mesmo Pai, também que é espírito. Todos somos irmãos em termos espirituais e temos essa missão de podermos perceber e entender aquilo que são as grandes mensagens do Evangelho, as grandes mensagens que Jesus trouxe com as leis do Criador. Por isso, a mensagem que analisamos é uma mensagem de esclarecimento para podermos perceber que dentro da família consanguínea podem existir com naturalidade e com facilidade desafetos. Podemos ter na família consanguínea espíritos reencarnados como irmãos que temos no passado tido problemas difíceis de resolver. Deus permite, nessa vinda à família consanguínea, que esses irmãos, que esses espíritos se possam juntar para poder ir diluindo aquilo que são as suas diferenças do passado. Mas como irmãos espirituais, é evidente que nos ligam a muitos que não estão sequer hoje na nossa família. Há muitos irmãos nossos espirituais de vivências anteriores que são irmãos profundos de ligação, de empatias, de solidariedade, de fraternidade profunda. E esses irmãos nós vamos encontrá-los ao longo dos tempos. Havemos ser, no final dos tempos, todos irmãos, pensando e agindo e amando da mesma forma. Por isso somos espíritos em evolução, capazes um dia de chegar a esses estados celestes de que nos fala o Evangelho e de que nos aponta Jesus quando nos diz que na casa de meu Pai há muitas moradas, eu estou a preparar-vos ou irei preparar-vos um lugar. Ele está a preparar-nos um lugar, desde que nós, como alunos que estamos neste mundo terra de expiação e provas, consigamos ultrapassar tudo aquilo que são os nossos problemas gerados em passados tristes, quando em diferentes reencarnações e vivências fizemos aquilo que nunca gostamos que hoje, como vamos percebendo, que nos fizessem a nós. Então que o Evangelho nos continua a pautar com os seus ensinamentos, esclarecimentos, dando-nos luz, energia e condições para percebermos mais e melhor o nosso futuro, num trajeto contínuo de aperfeiçoamento, melhoramento, de evolução, que está predestinado a todos aqueles que, como espíritos que somos irmãos, temos que ser capazes de ultrapassar e vamos conseguir todos ultrapassar. Esta passagem do Evangelho, este ensinamento que Jesus deu a todos aqueles que o escutavam, foi naturalmente no seguimento da reação dos seus irmãos, que, magoados ou por falta de compreensão sobre aquilo que era a missão de Jesus, de alguma forma conseguiram que sua mãe os acompanhasse
no sentido de tentar incutir-lhes juízo, como nós também vimos nesta leitura, pois achariam que Jesus havia perdido o juízo, possivelmente. E, sabendo Jesus que os seus irmãos e a sua mãe estavam lá fora com esse propósito, deu-nos um ensinamento sobre a família universal, dizendo que a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, não é? Ou seja, esclarecendo que todos nós temos duas famílias, digamos assim. Sempre que regressamos ao plano físico, necessitamos de um corpo. E esse corpo será gerado pelos nossos pais, que será, de alguma forma, o início, digamos assim, ou a família mais próxima, a célula mais próxima da família. E essa família terrena, encarnada ou consanguínea, vai reunir um conjunto de espíritos que, na maior parte das vezes, não são todos simpáticos entre si. O que significa que, em muitas situações, em muitas famílias que nós possivelmente conhecemos, na nossa até, existem problemas, existem conflitos, existem situações de relacionamentos difíceis, por vezes violência, etc. E que é explicado, como a doutrina espírita nos mostra, através da reencarnação, através da possibilidade de os espíritos nascerem juntos numa mesma família para trabalharem em prol do amor, para que essas antipatias se esbatam e nós possamos, a pouco e pouco, irmos-nos compreendendo, aceitando, respeitando e, finalmente, amando. Por isso, nós vimos aqui nesta leitura que, por vezes, fora da nossa família, nós temos amigos ou temos pessoas que acabam por ser mais simpáticos para nós, com quem nós nos afinizamos mais e que acabam por ser quase mais nossos irmãos do que propriamente os irmãos consanguíneos que temos. Isso é explicado precisamente pelas existências que nós fomos tendo, pretéritas no passado, e pelas relações que fomos estabelecendo de amizade, de confiança, de amor. Aquilo que Jesus mostrou foi que, para além da nossa família, que é transitória, que é a família consanguínea, que vai terminar quando nós deixarmos o corpo, existe uma família espiritual que permanece, que é duradoura. E essa família espiritual é a reunião dos espíritos que são afins entre si, ou seja, que são simpáticos, com quem nós nos identificamos, que têm mais ou menos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, e por isso, quando nós deixamos o corpo físico pelo fenómeno da morte, nós vamos nos reunir no mundo espiritual, na nossa família espiritual, que congrega todos esses espíritos com quem nós nos identificamos, de outras vidas, desta atual, e que vai continuar a permanecer no futuro, na nossa evolução, na nossa caminhada. Então, nesta nossa oportunidade atual, todos nós fazemos parte de uma família consanguínea. E nessa família consanguínea temos as nossas responsabilidades de pais, de filhos, de irmãos, e temos que procurar levá-las a cabo, exercer aquilo que nos é pedido enquanto filhos, enquanto pais, para que, ao longo desta existência material, nós possamos reforçar os nossos laços de amor, a nossa compreensão, a nossa amizade, a nossa solidariedade. Então, no final,
quando nós deixarmos este corpo material, nós vamos reunir-nos na nossa família mais alargada, na família espiritual. E um dia, essa família espiritual será grande, porque Jesus também disse que, não é, haveria um só rebanho e um só pastor, que devíamos fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem a nós, significando que nós vamos conseguir amar a todos. E ao amarmos-nos a todos, vamos naturalmente alargando essa família universal, essa fraternidade universal que Jesus pregou, vai fazendo com que, a pouco, existência após existência, nós vamos conseguindo alargar esses laços e congregar mais espíritos, mais pessoas na nossa família espiritual. Então, este ensinamento mostra-nos que Jesus não quis, de alguma forma, desprezar a sua família consanguínea, mas aproveitar o momento para alargar o conceito que existia há 2000 anos da família do ponto de vista material para a família espiritual, mostrando que todos aqueles que fazem, que cumprem a vontade de Deus são, naturalmente, elementos da mesma família, pois estão a caminhar e a trabalhar no mesmo propósito, a servir os mesmos, com a mesma vontade e com os mesmos fins a todos aqueles que ainda não conhecem estas verdades, esta realidade, e para a qual todos nós devemos contribuir, mostrando na nossa família consanguínea esse exemplo de tolerância, de compreensão, de respeito, de gratidão e de verdadeiros irmãos. Agradecemos-te, Senhor, e louvamos-te por termos conhecimento do teu Evangelho, da tua doutrina. Pedimos-te ajuda para que consigamos interiorizar todos esses ensinamentos e os colocarmos na nossa vida, no nosso dia a dia. Como irmãos que somos todos, Senhor, te queremos agora pedir por todos aqueles nossos irmãos, por esse mundo afora, que sofrem dores inenarráveis, que nós nem conseguimos imaginar, nem temos bem a noção de como será passar por tantas dificuldades, ver os nossos filhos, por exemplo, morrerem à fome, sem podermos saciá-los, sem podermos confortá-los num agasalho, enfim, com as necessidades que todas as crianças deveriam ter, Senhor. Te queremos pedir por esses irmãos que estão doentes do corpo ou da alma, que se encontram nos hospitais, que se encontram nas casas de saúde, nos lares de instituição, que tantas vezes que nem recebem mais as visitas dos seus familiares, por os quais tanto se sacrificaram com tanto amor lhe deram, e agora veem-se abandonados e sentem a solidão, sentem a saudade de todos eles, por todos aqueles que não têm lar, Senhor, e vivem nas ruas, nos guetos, nos becos, com todas as dificuldades, por todos aqueles também que se encontram na fase terminal das suas vidas, onde quer que estejam, Senhor. Levai de nós a nossa prece, multiplicai as nossas vibrações de amor para todos eles, mas também para aqueles que se encontram nas prisões, outros nas prisões dos vícios que a terra oferece, do jogo, do álcool, da prostituição, Senhor, da droga,
do roubo, tantos e tantos outros vícios que a terra oferece a toda essa adolescentes, juventude. Te oramos por eles, Senhor, como fossem também nossos filhos. Protege-os, ampara-os, Senhor, e dá força, discernimento, coragem, vontade a todos esses que queiram nos vícios de abandonarem esses caminhos, que já estás tanta dor e sofrimento agora e no futuro, Senhor, para todos os pais que perderam os seus filhos, também por todos os órfãos, enfim, por não tal guerra, tantas guerras diferentes que há pelo mundo inteiro. Leva de nós, Senhor, e que os teus mensageiros amigos possam ir por toda a terra derramar a tua luz, as tuas bênçãos, Senhor, o teu alívio, a tua esperança, porque tudo passa e o sofrimento também vai passar e dias melhores virão. Que tenham esperança, Senhor, que tenham essa fé que move as montanhas. Ajuda a todos, onde houver dor, onde houver sofrimento, que possam ter uma noite, um dia, com mais alívio, com mais esperança, com mais fé, com mais coragem, Senhor. Ajuda a todos e envolve toda a humanidade, como os nossos irmãos que somos. Abençoa a todos nós também e a todos os lares, Senhor, principalmente àqueles onde há violência, àqueles que não te conhecem. Misericórdia para esses, Senhor, e para todos aqueles também que te perseguem. E dá coragem, ânimo e proteção a todos aqueles que promovem o socorro, a caridade também por este mundo afora, Senhor, aliviando os seus irmãos, dando-nos esse exemplo, porque fora da caridade não há salvação. Que a tua paz envolva a todos nós, Senhor, e a todos eles. Página 41. Se o orgulho te não deixa contornar, que por vezes não tens razão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão, a minha mão, serão nova força e teu amor. Se a vaidade te ensandece e recusas ao próximo estender a mão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão, serão nova força e rio amor. Se a tristeza te apavora e te faz esquecer de fazer oração, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha mão, serão nova força e teu amor. Se te esqueces de ti próprio e viajas por caminhos de perdição, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão na minha
a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. Na tua mão, na minha mão, serão nova força e rio amor. Estamos a chegar ao final deste nosso Evangelho no Lar desta semana. É a altura agora para bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião e que a espiritualidade amiga fluidificou, magnetizou para nós. Lembramos que os textos que utilizamos no nosso Evangelho no Lar são publicados mensalmente no Jornal Espírita e que, portanto, se quiserem acompanhar esses textos, poderão fazê-lo assinando o jornal. Deverão enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com solicitando todas as informações necessárias para poderem se tornar então assinantes. Recordamos que amanhã estaremos novamente em contacto a partir das 20h30 com mais uma palestra. E na sexta-feira da nossa associação, novamente no mesmo horário, estaremos outra vez com mais uma palestra. Aproveitemos este momento em família, esta harmonia no nosso lar, para continuarmos com elevação, resolvendo às vezes questões que também são urgentes e necessárias e que todas as famílias terão, naturalmente, que pela frente, desafios, dificuldades. Despedimos-nos de todos, desejando a todos um bom resto de noite ou de dia, consoante a hora e o local que nos assistem, desejando a todos votos de muita paz e que Jesus nos abençoe.